Prosseguimos? Show de bola. Vamos lá, começando a testar. A coisa mais importante para você começar a testar. Passos de bebê. Passos de bebê. O que é passo de bebê? Quem tem filho sabe. A criança primeiro engatinha, depois ela tenta se equilibrar e ela vai andando sem jeito até que ela começa a correr desesperada e quando come açúcar, então até que a cambalhota aqui em casa tá assim. E a criança nem come açúcar. Então, passo de bebê é muito importante porque o processo de começar a escrever teste, de começar a programar com teste, é um processo que exige uma mudança cognitiva. Nossos hábitos têm que mudar. Não se muda hábito da noite para o dia. Você precisa de tempo. Quem toca um instrumento musical não começa a tocar virtuosamente da noite para o dia. Você faz exercício lentamente, devagarzinho, vai tocando, vai devagarzinho, vai repetindo, vai acelerando. O metrônomo vai ajudando, né? Até que o seu corpo aprende. A visão que eu tenho é muito assim, a experiência de programar com teste é sinestésica. O seu corpo aprende a expressar o teste, a forma de falar muda, a forma de se comunicar muda, a escolha das palavras muda, como você olha o seu trabalho muda, como você pensa sobre o que você está fazendo muda tudo, né? Então isso é muito importante. Então a gente precisa ter um certo grau de humildade. Porque é o seguinte, a gente tem que suspender as nossas certezas. Então, quanto mais experiência programando você tem, maior vai ser a sua dificuldade para dominar teste. Porque, como você já programa há muito tempo, você vai querer fazer as coisas mais rápido. Você vai querer correr em vez de passo de bebê. E aí vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque você não está apenas, né, quando você já tem experiência de programação, eu já sei a resposta. Mas o desafio não é dar a resposta, o desafio é esculpir o caminho de trás para frente. E aí isso vai exigir que você faça, que você se coloque na posição de neófito, de novato, de iniciante, para que você faça as etapas sem pular etapa. E eu tive muito problema com alguns colegas, na época que eu estava aprendendo teste, que a gente fazia uns exercícios na Universidade Federal Fluminense, e tinha uma garotada lá que não, os caras tinham certeza absoluta de como é que as coisas funcionavam. E aí eles não conseguiam fazer teste de jeito nenhum. E começavam a ficar com raiva do processo, porque eles achavam que estava muito devagar, achavam que estava muito lento, estava muito bobo. Mas é isso, tem um filme que eu tenho que falar assim, né? 2020 eu tenho que falar, tem um filme, porque tem gente que nunca viu Karate Kid, né? Existe um filme chamado Karate Kid, sucesso de quem nasceu nos anos 80. E esse filme, ele tem lá o Sr. Miyagi, que é um japonês que ensina karatê para o Daniel, e o Sr. Miyagi ele ensina o karatê, botando o Daniel para fazer as tarefas mundanas do dia a dia, encerar carro, pintar parede e por aí vai. Então é uma coisa muito importante nas artes marciais, é o kata, a forma de fazer. A forma é mais importante do que a velocidade, do que a força, do que tudo é. A precisão na forma. Então, se você olhar aqueles caras lá dos karatê, fazendo a coisa, né, devagarzinho e repetindo lentamente o movimento, é porque ele está se tornando o movimento. É a busca da precisão da forma, acionar os músculos corretos, é ter precisão na base que você está montando, é fazer com que o seu corpo daqui a pouco faça sozinho, sem você pensar. É você conseguir ativar os neurônios, né, do seu córtex, da consciência, para que você comece a influenciar o seu sistema simpático parasimpático para que você consiga ter um desenvolvimento, né, da automação daquele movimento em você. Tá? Então, música, arte marcial, testes, é a mesma coisa. A mesma coisa. Programação já foi assim para você em algum momento, lá atrás, quando você não sabia o que fazer e foi passo a passo, fazendo um print de cada vez, uma coisinha de cada vez. É que hoje você acha que é só uma coisa nova, um incremental. Não é. É uma outra linha de evolução completamente distinta. Tá? Tanto que existe um monte de gente que programa e que não consegue fazer teste. Por quê? Porque teste não é simplesmente uma extensão da programação. Ela é uma outra forma de programar. Beleza? Estude. Não é possível aprender teste com demonstrações rapidinhas, com um projeto novo do trabalho. Não é possível. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, duas formas eficientes de aprender teste. Faça o kata, participe de Coding Dojo. E vou botar uma terceira. Programe em par com quem sabe. Tá? Essas três formas são as formas-chave. Por que eu estou falando isso? Coding Dojo.
é um evento social. Tem aqui o exemplo do Dojo Rio, que é sensacional. Foi onde eu aprendi, né, programação com teste. E tem toda a história da galera, tem todo o nosso processo lá de como é que foi lá em 2006 e tal. 2006, 2007, 2000 e bolinha, né, muitos anos atrás. E o processo foi muito doloroso, porque eu queria correr com as coisas. E aí tinha um colega meu que hoje está na República Tcheca, que é o Rodolfo, que ele ficava insistindo em fazer a coisa passo a passo, passo de bebê. Assim, era chato, e eu ficava com raiva dele. E nesse processo, eu fui entendendo, eu fui dando tempo para perceber coisas que eu não tinha capacidade de perceber sobre o teste. E é esse tempo que é necessário, por isso que você tem que praticar, tem que exercitar, e por isso tem que ser coisa simples. Vou aprender teste, fazendo aqui no meu RP da empresa. Não vai acontecer. Vai ter problema. Você aprende teste que faz um kata, um problema específico, faz um coding dojo para você praticar, interagir com a galera e aprender a lidar com o código dos outros e por aí vai. O kata, eu tenho aqui uma referência do Happy Numbers, que é uma aula que eu gravei, e até coloquei no YouTube essa aula, onde eu construo um código, faço um kata bem assim, como você deve fazer, bem passo a passo, bem direitinho, tá? E no final aqui da aula, eu vou ter um presentinho para vocês, para a gente poder dar um próximo passo nisso aí, que eu acho que é muito importante. Tá? Então, fica até o final para você entender o que eu vou fazer depois. Aí, programação em par, programa com quem sabe. Você vai programar num sistema da tua empresa? Tudo bem, programa com quem sabe, programa em par. Agora, se você ficar sozinho, vai bater cabeça, vai demorar muito, você vai começar a fazer as coisas pela metade, e isso vai aumentar um grau de frustração no seu processo de teste. Então tem um monte de gente dizendo, como é que eu testo isso? Como é que eu testo aquilo? Como é que eu testo API? Como é que eu testo scrapping de site? Como é que eu testo banco de dados? Como é que eu testo... Cara, pergunta errada. Posso dizer como é que você testa isso. Só que isso não vai ser suficiente para você implementar isso no teu contexto, no teu código. Você precisa desenvolver a capacidade de pensar no teste. Então isso é muito importante. E uma das coisas que eu já notei, precisa complementar o labirinto, é fazer, aí fica a sugestão para vocês e depois vocês dizem, lá na pesquisa, que fica sempre embaixo no final do treinamento, se faz sentido para vocês, o que vocês imaginam que a gente possa fazer. Para ter, por exemplo, um treinamento só sobre kata, um treinamento só sobre coding dojo, sobre programação em par, sobre coisas desse tipo, para a gente poder focar nesses pedacinhos de forma profunda, né, e complementar todo o processo. E tenha foco, ajuste o seu foco. Não teste código. Teste o efeito do código. Se você testar o código, você vai fazer um teste que ele vai mudar quando o código mudar. Não, você tem que testar o efeito do código. E assim, se você muda a implementação, não mexe no efeito, certo? Um exemplo, né? Vamos supor, vou pegar um exemplo que eu estou acostumado. O Django, por exemplo. O Django ele tem lá o ORM dele, e vamos supor que eu queira testar alguma coisa que vai usar o ORM dele. Eu posso usar os objetos que o ORM retorna para fazer os testes. Ou eu posso criar uma representação desses objetos. Tá? E dessa maneira, garantir que, se eu mudar o objeto em si, só precisa a representação dele estar funcionando, para que os meus testes continuem passando. Então, assim, você evita dependência de estruturas de dados complexas. Entendeu? Cria uma representação para aquilo. E vai ficar mais fácil para você poder testar. Então, esse cuidado de você delimitar bem os seus testes para que você não fique testando coisas internas das outras coisas, né, do seu código, você passe a testar o efeito desejado. Por exemplo, eu quero testar um algoritmo de ordenação. Qual é o efeito? Que fique em ordem. Por que fica em ordem? Uma lista encadeada, um vetor? O que é? Não, eu pego seja lá o que for, eu tenho que representar em ordem. Qual é a representação de algo ordenado? Poderia transformar tudo para string, poderia colocar uma coisa genérica, fazer um fork e pega o próximo, faça um loop genérico. Tem várias estratégias para você não ficar dependendo daquela estrutura de dados em si, e sim olhar o efeito que você deseja. Tá? Isso é muito, muito importante. Tranquilo até aqui?